Fala assombrados, eu sou Matheus do blog assombrado.com.br e trago uma listagem para vocês. Vamos conhecer aqui 10 lendas urbanas muito famosas em outros países aqui ao redor do mundo. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, vamos falar de lendas urbanas aqui no canal Assombrado. Vocês gostam de lenda urbana, né? E trago aqui uma listagem de 10 lendas urbanas famosas em outros países. A gente tem as nossas lendas urbanas aqui, mas existem muitas, milhares de lendas, né? Que aí são bem famosas em alguns países. Inclusive, algumas são famosas aqui no Brasil. Então vamos conhecer aqui essas lendas, começar agora já com uma lenda lá da Austrália. A lenda do Doberman engasgado. Seguinte, essa lenda diz que um casal lá em Sydney, na Austrália, saiu ali para ir para a igreja e quando estavam voltando, chegaram em sua casa e viram seu cão Doberman. O Doberman é um cão grande, feroz, desmaiado na sala. Achando que estava morto, o dono desmaiou também. Então a mulher acudiu ali, o marido colocou ele ali no sofá e ligou para um veterinário amigo dela, falando: "Oh, meu Doberman." Aí ele falou: "Traz para cá." Ela pegou, colocou o marido ali, deixou ali no sofá, pegou o cão e levou lá pro veterinário. E deixou lá e voltou correndo para ajudar o marido. Quando ela tá lá na casa, lá com o marido acordou e tudo, toca o telefone e é o veterinário. O veterinário tá lá histérico falando: "Saiam da casa agora, saiam da casa agora." E aí eles descem correndo assim as escadas, na hora que descem tem polícia na frente. Aí eles perguntam: "O que está acontecendo?" E o veterinário revela: o Doberman engasgou com um dedo humano. Ou seja, tinha um ladrão dentro da casa enquanto eles estavam fora. Entrou um ladrão lá, o Doberman foi lá, mordeu o dedo, engasgou com o dedo. Por isso que ele estava desmaiado lá. E encontraram o ladrão num dos quartos da casa. Em nono lugar, vamos ver a lenda da morte do namorado. Lenda famosa onde, Matheus? Na França. Também é conhecido como o namorado suicida, essa lenda, tá? A história é o seguinte: o casalzinho lá em Paris entrou no veículo e resolveu ir namorar numa floresta ali próxima, no escurinho, sabe? E depois que aconteceu o rally rola, o cara saiu do carro para dar uma relaxada e a moça ficou lá dentro. Aí ela esperou 1, 2, 3, 4, 5 minutos, o namorado não voltava, ela resolveu então sair do carro para ver o que estava acontecendo. Quando ela saiu, ela viu uma sombra nas árvores ali na floresta que cercava o carro. Assustada, ela voltou para o veículo e trancou as portas. E esperou para ver se o namorado vinha. Como ele não aparecia, ela falou: "Quer saber? Eu vou ter que sair daqui." E ligou o carro, no que acelerou, o carro não saía do lugar. Ela, desesperada, saiu para ver o que estava acontecendo e viu que tinha uma corda amarrada no para-choque do veículo e numa árvore que estava ali próxima. E ela começou a escutar um barulho. Um barulhinho mais ou menos assim. E quando ela viu, era o seu namorado que estava pendurado, enforcado em uma corda em cima da árvore. O galho estava em cima ali do veículo, o namorado estava ali embaixo, e aí era o pé do namorado batendo no capô, aquele barulho. Então, não vá para lugares aí escuros com o seu namorado. Você pode ser vítima aí desse assassino das sombras. Antes de continuar, olha que camiseta mais linda que eu estou vestindo. Tem à venda na loja Assombrada. Essa daqui é a camiseta Selfie Zumbi. Brilha no escuro essa parte aqui, tá? E aqui atrás é um zumbi. Então no celular é uma pessoa, por trás é outra. Conheça esse e outros produtos visitando a loja Assombrada. O link está onde? Aqui na descrição. Em oitavo lugar, a lenda do parque de diversões Takakonuma Gurin-Rando. Lenda vem lá do Japão, tá? É o seguinte, em 1983, lá na região de Fukushima lá no Japão, famoso pelo desastre hoje, foi inaugurado um parque de diversões. Só que após 2 anos o parque foi fechado e diz a lenda que foi por causa das mortes do local. Segundo a lenda urbana que ronda o lugar, um casal de namorados teria se suicidado saltando de um mirante e uma pessoa teria morrido ao sair voando do carrinho da montanha-russa. Até dizem que se você se aproximar do que restou das ferragens da montanha-russa, você vai ouvir os gritos de uma mulher e que apareceria aí o fantasma de um homem na entrada do parque.
O parque ele foi reaberto em 1986, mas em 1999, ali 13 anos depois, ele foi fechado novamente. Hoje não tem mais resquício do parque, porque onde ele ficava ali foi coberto de painéis para coletar aí energia solar. E é difícil encontrar jornais ou revistas que revelem se realmente aconteceram essas mortes nesse parque, que tem essa lenda aí, que ficou famosa por essas lendas. Em sétimo lugar, a Ponte do Bebê que Chora. Lenda famosa nos Estados Unidos, hein? Você também assistindo nos Estados Unidos, sabemos que temos uma audiência grande aí, um grande salve para vocês. Já escutaram a lenda do bebê que chora? Seguinte, o casal estava voltando de carro da igreja e eles estavam conversando ali no carro. Quando precisavam ali atravessar uma ponte, estava chovendo muito e o rio transbordou. Só que aí o rapaz olhou, o motorista, para a ponte e falou, tem só um pouquinho de água passando, acho que dá para atravessar. E no que ele avançou com o carro para a ponte, não era pouca água não, era muita. Então o carro acabou morrendo ali em cima da ponte. Sem ter o que fazer, o casal, que estava acompanhado de um bebê, saiu do carro e o homem falou, eu vou procurar ajuda. E o homem saiu andando e a mulher andou um pouquinho atrás dele ali. Quando ela escuta um choro muito alto. E quando ela olha para trás, vê seu bebê sendo levado pelas águas. Mas Mateus, onde é essa ponte? Eu quero ir lá ver essa ponte, ver se eu escuto o bebê chorando, porque a lenda diz que você escuta um bebê chorando. Curiosamente, ninguém sabe onde fica a ponte. O caso de abdução de Pier Zanfretta. Sexto lugar aqui, uma lenda urbana, ou não, muito famosa na Itália. Vocês até vivem pedindo para eu falar aqui do caso Pier Zanfretta. Que ele é famoso esse caso? Porque o Zanfretta, ele diz que ele foi abduzido e ele revelou muitos detalhes ali sobre suas abduções. Ele teria sido sequestrado por alienígenas chamados Dragos, do planeta Tetônia, e teria sofrido repetidas abduções ao longo de vários anos, de 1978 a 81, então aí 3, 4 anos, né? E ele revelou sobre hipnose diversas coisas que aconteceram com ele nessas abduções. Por exemplo, aqui, ó, palavras do Zanfretta. Eu sei que você está tentando vir com mais frequência. Não, você não pode vir para a Terra. As pessoas ficam com medo quando olham para você. Você não pode fazer amizade. Por favor, vá. E o Zanfretta aí, ele provavelmente é um dos casos aí de abdução alienígena que mais forneceram informações na história. Será que é a lenda urbana ou será que é a realidade? O fato é que é muito famoso lá na Itália, é muito contada essa história lá. E um dia eu trago esse especial para vocês sobre ele. Assombrados, lenda famosa na Escócia, mas em outros países também, como por exemplo no México. A história é a seguinte, uma garotinha, ela não tinha mais vontade de viver e era tão forte a sua vontade de não viver que ela queria destruir todos os vestígios de si mesma. Então ela finalmente acabou cometendo suicídio e a família ficou muito triste quando descobriu o que tinha feito. Só que uma das coincidências cruéis do destino, a família toda morreu depois de algum tempo e mais com os membros mutilados. O que será que aconteceu? A lenda diz o seguinte, que se você descobre sobre a morte branca, ela vai vir bater na sua porta. O fantasma da garotinha vai bater repetidamente na sua porta. E quando você abrir, você vai ser morto por ela. Por quê? Porque ela não quer que ninguém saiba que ela existe. E agora que você está sabendo que existe a morte branca, você está correndo perigo. Pode tocar na sua porta, bater na sua porta. A morte branca. Em quarto lugar, o Volga Preto. Vamos aqui para uma lenda lá na Polônia, na década de 60. Lá na sua capital, Varsóvia, diz a lenda muito famosa da Polônia, né? Que um Volga, um carro modelo Volga, todo preto, andava pelas ruas da cidade. E o que tinha dentro desse carro? Homens que sequestravam as crianças. É tipo a nossa lenda do homem do saco, né? E essa lenda foi adaptada para outros países. Por exemplo, lá na Rússia, ela é conhecida como dentro do carro tem oficiais. E os oficiais raptam quem? Mulheres jovens para levar ali como escravas sexuais dos seus superiores. Outra versão da lenda diz que quem dirige o carro são satanistas ou até mesmo o próprio Satanás. Então, aqui no Brasil não é carro, aqui é um homem que anda a pé com o saco preto, o homem do saco, né? Que leva a criancinha. Lá nessa região é um carro modelo Volga preto. Em terceiro lugar, o soldado grego. Seguinte, essa é a versão grega da nossa lenda do Boto. Diz a lenda que depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, um soldado grego estava voltando para casa.
Só que ele foi capturado pelos próprios gregos, que eram contrários às ideias dele. Ele foi torturado por 5 semanas e finalmente morto. Então, diz a lenda que jovens mulheres viúvas são seduzidas por um soldado. Elas conhecem um soldado, se apaixonam, passam ali uma noite com ele. E no dia seguinte o soldado simplesmente desaparece. Algumas ficavam grávidas. E diz que quando o bebê nascia, o soldado voltava e dizia que ele veio do além para espalhar sua semente no mundo e para que seu filho vingasse a sua alma, o que aconteceu com ele. Então lá você fica grávida do soldado grego, quando você não quer falar quem é o pai ou desconhece. Aqui é o Boto. Em segundo lugar, Elisa Day. Lenda famosa ali na Europa, em vários países. Diz a lenda que uma bela jovem ruiva encantava os homens. E um dia um jovem se apaixonou perdidamente por ela e eles namoraram por 3 dias. No primeiro dia, o jovem foi até a casa da moça. No segundo dia, ele trouxe uma única rosa vermelha e falou para ela: "Me encontre amanhã, onde crescem as rosas selvagens." E ela foi, toda apaixonada, encontrá-lo nesse local no dia seguinte. Só que chegando lá, enquanto ela estava de costa, ele pegou uma pedra e bateu em sua nuca, matando-a. Ele disse: "Coisa tão linda não pode viver." Colocou ela dentro ali do riozinho, de um lago, uma rosa ali em sua boca e a empurrou para as águas. E até hoje tem gente que vê ali, navegando nas águas de algum lugar da Europa, um corpo com uma rosa na boca. E seria aqui a Elisa. E para finalizar, em primeiro lugar, o Som do Inferno. Lenda aí russa que se espalhou pelo mundo, né? Diversos vídeos no YouTube falando dos Sons do Inferno, como ficou conhecido aqui no Brasil. Diz a lenda que em 1989, cientistas russos lá na Sibéria fizeram um buraco bem grande, e colocaram um microfone lá dentro. E esse microfone conseguiu gravar 17 segundos antes de ser derretido. E esses 17 segundos que ele gravou mostravam vozes de pessoas gritando, alguma coisa assim, como se fosse o inferno lá embaixo. E mais, os cientistas que estavam no local testemunharam sair de dentro do buraco uma grande labareda, assim, com o formato ali de um satanás, que disse ali em russo: "Eu conquistei." A lenda diz que vários aí desses cientistas pediram demissão, ficaram muito assustados e a gravação se espalhou pelo mundo inteiro. Aqui no Brasil, muito conhecida como Sons do Inferno. Assombrados, espero que tenham gostado de conhecer essas 10 lendas aí famosas ao redor do mundo. Você já tinha ouvido alguma delas? Coloca aqui nas opiniões, conte uma lenda aí do seu país, tá? Quero fazer mais listagens de lenda urbana, lendas do Brasil, lendas de outros países do mundo. E é isso aí. Até mais! Assombrados, os relatos da Ana e a notícia do Mateus. Assombrados.com.br, você não se inscreveu.